Durante 70 anos, o Parque Nacional de Yellowstone foi um reino sem o seu rei. Desde a década de 1920, quando o último lobo foi caçado e morto por guardas florestais, o ecossistema gritava por equilíbrio. Os alces se multiplicaram sem controle, os rios mudaram de curso, a floresta adoeceu. O parque era uma pintura bonita, mas incompleta. Faltava a alma selvagem, faltava o uivo. Mas em 1995 a história mudou. Caixas de transporte foram abertas e patas cinzentas tocaram a neve de Wyoming pela primeira vez em gerações. O mundo assistia com medo e fascínio. Os fazendeiros temiam pelos seus rebanhos, os biólogos temiam pelo fracasso do projeto. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever o que estava prestes a acontecer. Ninguém sabia que, naquelas primeiras ninhadas, nasceria um animal que desafiaria tudo o que a ciência pensava saber sobre predadores. Nasceria uma lenda encarnada na pele de um lobo. Eles o chamaram de 21. Um nome técnico frio, um número em uma coleira de rádio. Mas para os guardas florestais que o observaram dia após dia, para os turistas que choraram ao vê-lo e para os biólogos que dedicaram suas vidas a segui-lo, ele nunca foi apenas um número. Ele foi o super lobo. Ele foi o protagonista de uma trajetória sem precedentes nas encostas do Vale de Lamar. Esqueça o que lhe contaram sobre o lobo mau. Esqueça a ideia de que a natureza é apenas dentes e garras vermelhas de sangue. A história do Lobo 21 não é sobre quem matou mais, é a história de um gigante invencível que nunca perdeu uma batalha. Um líder que adotou órfãos, que brincava de perder lutas para encorajar os filhotes e que viveu uma história tão profunda que o seu fim parece ter sido escrito por um poeta. Hoje, no Ordinário, nós vamos perceber que predadores podem desenvolver comportamentos que expressam sentimentos quase humanos, pois o Lobo 21 foi o maior animal que já caminhou por Yellowstone. Deixe seu like e se inscreva no canal. Agora, vamos ao vídeo. Para entender o Lobo 21, você precisa conhecer o Lobo 8, o pai adotivo da lenda. E essa relação é o pilar da nossa história. O 21 nasceu na primeira ninhada da matilha Rose Creek. Ele era filho biológico do Lobo 9 e da Loba 10, mas o destino foi cruel muito cedo. O seu pai, o Lobo 9, foi morto ilegalmente a tiros logo após a reintrodução. A sua mãe estava sozinha com filhotes para alimentar em um território estranho e hostil. Foi então que apareceu o Lobo 8. O Lobo 8 não era um herói, óbvio. Ele era um adolescente e aparentemente o pior entre os seus irmãos. O menor, o mais fraco, aquele que todos pensavam que não duraria muito tempo. E por isso foi rejeitado e caminhou como um lobo solitário. Mas quando ele encontrou a Loba 10 e seus filhotes órfãos, algo extraordinário aconteceu. Ele não matou os filhotes de outro macho, como a biologia clássica preveria. Ele os adotou. O Lobo 8, o jovem rejeitado, tornou-se o pai adotivo e o pequeno 21 estava observando. O 21 cresceu vendo o Lobo 8 cuidar, proteger e liderar não pela força do terror, mas pela dedicação. E enquanto o 8 era pequeno e franzino, o 21 começou a crescer. E crescer, e crescer. Aos 2 anos de idade, o Lobo 21 já era uma anomalia física. Ele era maciço, ombros largos, peito profundo, patas do tamanho de pratos de jantar. A sua pelagem brilhava contra a neve branca. Ele tinha a genética de um gladiador. Biólogos relatam vê-lo derrubar um alce adulto sozinho, uma tarefa que geralmente exige 3 ou 4 lobos. Há registros dele enfrentando ursos para defender a carcaça da matilha, suportando patadas que quebrariam a coluna de um animal menor, apenas para rosnar de volta e expulsar o urso. Ele era fisicamente uma máquina canídea perfeita, mas a mente dele era a do Lobo 8. Rick McIntyre, o pesquisador que observou o 21 por milhares de horas durante anos, conta uma cena que define a juventude desse animal. O 21, agora um gigante de quase 60 quilos, estava brincando com os filhotes da matilha.
Ele corria, tropeçava de propósito, deixava os pequenos morderem a sua cauda e o derrubarem. Quando um filhote de 5 quilos rosnava para ele, o 21, que poderia esmagar o filhote com uma mordida, caía de costas, expondo a barriga, fingindo terror, deixando o pequeno vencer. Ele estava construindo a confiança da próxima geração. Ele estava ensinando que liderança não é tirania. Mas o destino tinha planos maiores para o 21 do que ser apenas o tio legal da matilha Rose Creek. Do outro lado do vale, na matilha de Druid Peak, uma crise estava se formando, uma crise que exigia um rei. E em 1997, o 21 sentiu o chamado. Ele deixou a sua família, atravessou quilômetros de território hostil e caminhou direto para a história. Ele estava indo encontrar o seu reino. E mais importante, ele estava indo encontrar a sua rainha. A matilha de Druid Peak era o caos. Eles ocupavam o melhor território do parque, o Vale de Lamar, mas a liderança era tóxica. O macho alfa tinha sido morto e o vácuo de poder atraiu o 21. Ao chegar, ele não encontrou apenas um território, ele encontrou uma novela dramática. A fêmea dominante, a Loba 40, era uma tirana. Ela era agressiva, instável e cruel, chegando a matar os filhotes de sua própria irmã para garantir que apenas a sua linhagem sobrevivesse. A irmã oprimida era a Loba 42. Os biólogos a chamavam de Cinderela. Ela era maltratada, espancada pela irmã e forçada a viver à margem. Quando o 21 entrou em cena, a dinâmica mudou instantaneamente. Ele se tornou o macho alfa, aceito pelas fêmeas devido ao seu porte impressionante e confiança inabalável. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Ele não escolheu a tirana 40 como sua parceira principal. Ele viu algo na 42. A relação entre o Lobo 21 e a Loba 42 tornou-se a maior história de Yellowstone. Eventualmente, a tirania da Loba 40 terminou de forma brutal. Ela foi atacada e morta pelas outras fêmeas da matilha que não suportavam mais o seu abuso. O 21 não interferiu. Ele sabia que a ordem precisava ser restaurada pelas próprias fêmeas. Com a 42 ao seu lado, o 21 inaugurou a Era de Ouro dos Druids. Sob o comando deles, a matilha cresceu para números impossíveis. Uma matilha normal tem 5, talvez 10 lobos. Os Druids chegaram a ter 37 membros. 37 super predadores vivendo, caçando e dormindo juntos. Pela lógica da natureza, isso deveria ter resultado em uma guerra civil e fome. Mas o 21 mantinha a ordem. Como ele fazia isso? Aqui entra o traço mais lendário do Lobo 21, a sua recusa em matar. No mundo dos lobos, as guerras territoriais são a principal causa de morte. Quando um alfa estranho invade, ele é morto, ou sai muito ferido, sucumbindo logo depois. Essa é a lei, mas o 21 reescreveu a regra. Rick McIntyre documentou dezenas de encontros. Um lobo rival desafiava o 21. A luta começava. O 21, com sua força superior, rapidamente dominava o oponente. E nesse momento, qualquer outro lobo rasgaria a jugular. O 21 não. Ele rosnava, olhava nos olhos do rival aterrorizado e esperava. Ele esperava até o rival parar de lutar, até o rival aceitar a derrota. E então, ele o soltava. Ele deixava o inimigo ir embora. Certa vez, ele encontrou um grupo de 6 lobos rivais atacando a sua matilha. 6 contra 1. O 21 entrou na briga como um trovão. Ele derrubou um, depois outro, espalhando o pânico. Ele perseguiu os invasores até a linha das árvores. Ele pegou um dos retardatários, prendeu-o no chão, deu-lhe o susto da sua vida e o soltou. Antropomorfismo à parte, era uma estratégia de gênio. Ao poupar os rivais, ele evitava vinganças de sangue. Ele mostrava uma confiança tão absoluta que a morte era desnecessária. O que ele estava fazendo era dizer: eu sou tão forte que eu não preciso te matar para provar que venci. Essa benevolência criou uma lealdade inquebrável dentro da sua própria matilha. Os seus filhos e netos não o seguiam por medo, seguiam-no por respeito. Ele nunca batia nos membros da sua família. Se um jovem lobo se comportasse mal, o 21 apenas o olhava fixamente, até o jovem baixar a cabeça. A sua presença era suficiente. Durante anos,
O Vale de Lamar foi propriedade indiscutível do 21 e da 42. Eles criaram gerações de lobos, enfrentaram invernos rigorosos e sobreviveram a caçadores humanos nas fronteiras do parque. Mas o tempo é o único inimigo que um alfa não pode derrotar. O pelo do 21 começou a ficar opaco, as cicatrizes se acumularam e então a tragédia final atingiu o rei. Em 2004, uma matilha rival invadiu o território enquanto o 21 estava longe. Na confusão, a loba 42, sua companheira de toda a vida, foi morta. Quando o 21 retornou e encontrou o corpo, testemunhas dizem que foi uma das cenas mais devastadoras já vistas no parque. Ele não uivou para reunir a matilha, ele uivou de luto, um som quebrado, longo e solitário. Ele parou de comer, ele parou de brincar, o espírito do rei havia se quebrado não pela guerra, mas pela solidão. Pouco tempo depois da morte da 42, o Lobo 21 fez o que os velhos reis fazem quando a sua era termina. Ele abdicou. Ele começou a se afastar da matilha que construiu. Ele já tinha 9 anos, uma expectativa de vida altíssima para um lobo selvagem. Agora ele era um ancião, um mito vivo, caminhando lentamente pelas florestas que ele governou. Em junho de 2004, o sinal do seu colar de rádio parou de se mover. Rick McTire foi quem o encontrou. E a maneira como o Lobo 21 morreu é a prova final de que sua vida não foi um acidente biológico, mas uma obra de arte. Ele não morreu sendo despedaçado por outros lobos. Ele não morreu de fome, magro e doente. Ele não morreu em uma armadilha. O Lobo 21 subiu até um prado alpino, uma clareira alta com uma vista panorâmica para o Vale de Lamar. Ele escolheu um lugar sob a sombra de um grande pinheiro para o seu descanso eterno. 21 se despediu desse mundo olhando para o vale que ele conquistou, não pela fúria, mas pela misericórdia, não pelo poder de subjugar, mas pela autoridade que emanava naturalmente da sua presença. Ele morreu vigiando a sua família lá embaixo. A majestade era tanta que mesmo na morte, ele ainda parecia estar de guarda. A necrópsia não encontrou ferimentos fatais. Seu coração simplesmente parou. O grande coração que bombardeou sangue para músculos invencíveis e que abrigou uma compaixão inexplicável finalmente descansou. Ele era o maior lobo de Yellowstone, um lutador que nunca matou, o pai que ensinava brincando, o parceiro que amou até o fim. Hoje, 21 tem uma estátua no parque que virou rota de peregrinação, pois a sua história merece ser contada por gerações e nunca esquecida. E ganhou um livro escrito pelo próprio Rick McTire, o pesquisador que acompanhou sua vida, onde é narrado toda a sua trajetória. Os descendentes do 21 ainda correm por Yellowstone. O sangue do rei flui nas veias das matilhas atuais. E se você visitar o Vale de Lamar em um dia de inverno, quando o vento uiva entre os pinheiros e a neve cobre o mundo de branco, preste atenção. Aquele uivo distante pode ser apenas o vento, ou pode ser o eco do rei, lembrando-nos de que na vastidão selvagem a maior força de todas pode não ser a fúria. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!